Sua transformação começa no momento que você decide ser a prioridade da sua vida. Nessa jornada de desenvolvimento pessoal, é comum que a gente passe a se concentrar cada vez mais na gente mesmo. A gente precisa se concentrar em nós mesmos para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente entenda muito bem quais são as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos pontos fracos, podemos dizer assim, e potencializar os nossos pontos fortes, o que que a gente pode melhorar, o que que a gente pode adaptar. E é comum que a gente faça isso se concentrando cada vez mais na nossa própria vida, nos nossos próprios sentimentos e em tudo que envolve o nosso crescimento pessoal. E é aí que muita gente acaba ficando entre um embate muito grande, porque é comum que a gente também cresça sempre com essa ideia de se você pensa em você mesmo, você é egoísta. Até mesmo dentro da própria religião, a gente é ensinado a se doar, a servir o outro. E isso, claro, é benéfico, a gente está aqui para isso, mas a gente só consegue fazer isso da melhor forma, a gente só consegue se doar para o outro quando a gente está inteiro, quando a gente está completo. Porque quando a gente faz isso de uma forma que a gente precisa se diminuir ou se desfragmentar para que a gente possa colaborar com o outro, nós também perdemos a nossa força e muitas vezes a nossa essência e a gente deixa de atingir e alcançar todo o nosso potencial porque a gente não estava pronto o suficiente para poder doar, para poder servir ao mundo. E óbvio que aqui eu não estou dizendo que você precisa atingir patamares de perfeição para que você consiga ajudar com o outro. Pelo contrário, todo momento que você olha para você, concentra na sua própria vida e consegue crescer um patamar, desenvolver um patamar, ou seja, você avançou um degrau a mais, você já está pronto ou pronta para auxiliar aquela outra pessoa que ainda está num degrau abaixo que o seu, como um ato de autorresponsabilidade e não como um ato de egoísmo. Entende a diferença? E esse é um ponto que muitas vezes as pessoas deixam de avançar, deixam de continuar crescendo, porque elas não conseguem se concentrar na própria vida, na própria existência o suficiente para que elas avancem, para que elas quebrem aquele patamar que elas sempre estiveram, porque elas precisam se concentrar também na vida dos outros, elas precisam arrastar todo mundo que está próximo naquele momento. Só que muitas vezes a gente precisa concentrar as nossas forças na gente mesmo para que a gente consiga romper essa barreira, para assim depois a gente conseguir auxiliar quem deseja caminhar com a gente nessa próxima etapa. Toda vez que a gente tenta avançar, e talvez você já tenha passado por isso, talvez você precisou focar mais em você em algum momento da sua vida, seja para você passar em uma prova, num trabalho que você deseja, para quem fez um concurso, para quem está abrindo uma empresa ou até mesmo para quem vai casar, vai se dedicar a um relacionamento, existem momentos que você vai ter que priorizar as suas próprias coisas, os seus próprios desejos, e isso pode ser visto como egoísmo, como eu disse, por pessoas que estão ao seu redor, e isso faz com que você se sinta culpado, e essa culpa te impede de prosseguir, te impede de avançar. E às vezes a gente sente essa culpa até mesmo pela culpa que os outros colocam em cima da gente. Às vezes, alguém da sua família não vai entender que você está estudando muito porque você tem um objetivo, porque você tem aonde chegar e você está mirando. E a pessoa fala, poxa, mas você não tem tempo para mim, você não visita mais, você não me visita mais, você não sai mais comigo, você mudou. Essa é uma frase muito comum que a gente escuta, mas você me abandonou. E uma pessoa que diz isso, você não vem mais aqui, você só quer saber de estudar, você só quer saber de trabalhar. Algumas pessoas não vão entender isso e vão acabar jogando a sua própria carência em cima de você. E você pode se sentir culpado por isso, por estar se priorizando, por estar priorizando o seu trabalho, o seu estudo naquele momento.
porque o outro não entende o seu momento de vida. E toda vez que a gente precisa romper, como eu disse, um patamar, seja até mesmo do próprio desenvolvimento pessoal, quando a gente está nessa busca, nessa jornada de sermos pessoas melhores, nós precisamos nos dedicarmos para isso. E muitas vezes a nossa atenção vai ser limitada, porque o nosso tempo ele é limitado. A gente tem muitas coisas para fazer ao longo do nosso dia, tem trabalho, tem a correria do dia a dia, cada um tem a sua função, filhos, tem que cuidar de alguma pessoa, enfim, são inúmeras possibilidades. E isso faz com que a gente tenha um tempo mais restrito. E quando a gente quer romper esse patamar, a gente precisa usar esse tempo que supostamente sobra para que a gente possa se concentrar naquele nosso objetivo, se concentrar em nós mesmos e no nosso autodesenvolvimento. E é importante a gente diferenciar muito bem o que é o egoísmo nesse caso, da diferença de você concentrar-se na própria vida. O egoísmo, nesse caso, é quando você coloca os seus próprios interesses acima dos outros ou às custas do bem-estar do outro. Ou seja, você age sem nenhum tipo de consciência, sem nenhuma empatia, sem nenhum respeito, mesmo que inconscientemente. Agora, focar em você é você assumir o controle da sua própria vida. É você entender que para que você sirva o outro, você precisa estar cuidando da sua saúde física, mental, emocional, você esteja inteiro, como eu disse, para que você consiga dar apoio e suportar o outro. Suportar no sentido de suporte mesmo. E é bem aquela analogia que a gente sempre faz do avião, quando os comissários de bordo sempre falam: se algo acontecer, máscaras de oxigênio cairão, coloque primeiro em você, depois ajude o outro. Porque se você faz isso, você consegue, tem a probabilidade de salvar e ajudar muito mais pessoas. Porque se você não fizer isso, você vai se prejudicar e possivelmente não vai conseguir ajudar outras pessoas. Então é extremamente importante a gente ter este olhar, como eu disse, de autorresponsabilidade e assumir também essa responsabilidade pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas ações. Então eu sei que é muito difícil porque a gente é muito cobrado quando a gente decide focar na gente mesma, quando a gente decide concentrar na nossa própria vida. Mas é preciso, principalmente quando a gente está nesse processo e quando a gente é mais jovem, muitas vezes a gente precisa se dedicar muito mais para que as coisas aconteçam na nossa vida, seja na faculdade, seja no início da carreira, seja para iniciar um novo negócio. E muitas vezes a gente vai ouvir sim cobranças de parentes, de amigos, de familiares, pessoas que gostam da gente, pessoas que querem o nosso bem, mas sentem a nossa falta. E é aí que a gente precisa ter essa coragem e até mesmo essa conversa sincera com essas pessoas, de mostrar que, olha, é um momento, é preciso. O quão importante é a gente mostrar também o porquê, para as pessoas certas, obviamente, o porquê que a gente está fazendo isso, o porquê que nesse momento a gente está se priorizando mais, porque são necessidades daquele momento. Quando a gente concentra na gente mesmo, além da gente ter energia e ter capacidade o suficiente para que a gente consiga transbordar para o mundo, seja para nossa própria casa, seja para o mundo, para diversas pessoas, por exemplo, aqui na internet, quando a gente coloca a nossa voz, seja no seu trabalho, seja para outras pessoas que estão no seu convívio. Quando você está bem, você já reparou? Se você não está bem, ou quando você pega uma pessoa que ela não está num dia bom, ela desconta isso no mundo, ela desconta isso nas outras pessoas. Eu lembro de um restaurante que a gente ia bastante e chegando lá sempre tinha uma atendente, uma garçonete, e ela sempre chegava todos os dias, a gente reparou isso, ela sempre de mau humor, ela sempre mal-humorada e ela deixava os pratos, mal ouvia e a gente achava estranho, a gente não tratou mal, a gente sempre, né, pelo menos da nossa parte, a gente achando que estava tratando de uma forma respeitosa, mas ela sempre com essa cara fechada, e a gente percebeu que não era com a gente, eram com todas as pessoas que estavam ali. E aí você percebe que
possivelmente essa pessoa não está vivendo um momento fácil na vida dela. Eu não sei, não tive essa oportunidade, não tive sequer abertura para poder perguntar alguma coisa para ela. Agora, pode ser que ela esteja vivendo, passando por uma dificuldade na vida pessoal dela, e ela não está conseguindo separar tudo isso e está levando isso para o trabalho, para o atendimento dela. Ela não está conseguindo fazer esse balanceamento emocional, equilibrar todos os pratinhos, então isso acaba refletindo na forma que ela faz o atendimento dela. O que pode acabar prejudicando, porque outras pessoas podem não ter essa mesma visão e acabar reclamando do serviço dela, reclamando do trabalho dela, e isso pode ocasionar, inclusive, até em uma demissão. Então percebe que quando você não está bem, você acaba também afetando outras áreas da sua vida, porque você não pode oferecer o melhor, porque dentro de você as coisas não estão bem. E por mais que a gente fale, o mundo não tem nada a ver com isso, às vezes é muito difícil a gente conseguir organizar todos os nossos sentimentos, organizar tudo dentro da gente para que a gente possa externalizar isso de uma outra forma, de uma forma melhor. Agora, o contrário também é verdadeiro. Quando a gente está bem, quando a gente se sente feliz, quando a gente se sente realizado, a gente também transborda isso através da nossa vida, através das nossas atitudes. Sabe aquela frase, gente feliz não enche o saco? E tem muitos comentários, inclusive, sobre isso nas redes sociais, quando a gente vê bastante hate, as pessoas que estão sempre prontas para atacar, estão sempre prontas para hatear, ou até mesmo aquelas pessoas que perseguem as outras para sempre emanar raiva, ódio, sempre para falar, apontar algum defeito, fazer algum tipo de crítica. Perceba, essa pessoa, ela não está bem com ela mesma e ela está jogando para fora, ela está colocando no mundo o que de pior ela tem dentro dela, porque ela não está conseguindo se organizar. E como eu disse que o contrário também é verdadeiro, do gente feliz não enche o saco, se você tá feliz, se você tá bem, se você tá de bem com a vida, se você tem pessoas próximas que você ama, que também retribuem esse amor, você não faz o contrário, porque tudo que pode sair de você é bom, porque o seu interno está bem, está equilibrado, porque você vai refletir para o mundo aquilo que você é. Então, quando a gente pensa em concentrar-se na gente, poxa, se você não tá bem, se você não tá no momento legal, para, se olhe, se observe, se entenda, perceba o que você precisa ajustar, o que precisa ser melhorado, para que você possa transbordar o melhor. Então guarda para você. O concentrar-se na gente mesmo, inclusive, é nesse momento que a gente não tá bem, que a gente passou por um estresse, uma dificuldade, algo que nos atingiu, para que a gente não saia descontando isso no mundo, porque a gente sabe voltar para a gente mesmo, se equilibrar, fazer o processo, de repente pedir ajuda, para que a gente consiga externalizar o nosso melhor. Concentrar-se em você mesmo aqui também, a gente também pode trazer essa ideia de o que eu estou consumindo, o que eu estou colocando para dentro quando eu foco em mim, foco no meu crescimento, porque se você se enche também de coisas que não te agregam, de coisas que vão contra a sua essência ou vão contra aquilo que você deseja se tornar, vai dar conflito. Por quê? Porque é impossível você consumir só lixo, só porcaria. Em algum momento, esse lixo vai transbordar. Esse lixo vai ser maior do que você. Da mesma forma, eu não sei se você já viu esse exemplo, e várias pessoas já fizeram esse vídeo também nas redes sociais, de você colocar um copo, por exemplo, ou uma jarra de água suja e você vir com uma água limpa, até que essa água vai transbordando, a água suja vai saindo, até que toda essa água aqui debaixo desse jarro, dessa garrafa, desse copo, fique limpa, fique transparente. Por quê? Porque você alimentou, você encheu com água limpa, ou seja, você limpou, você lavou toda aquela sujeira.
Então, isso acontece com as nossas vidas também, quando a gente se concentra na gente mesmo, em avançar, em progredir, em aprender coisas que a gente precisa e até mesmo avançar, como eu disse, no nosso desenvolvimento pessoal, na nossa inteligência emocional. Tudo isso faz com que toda a sujeira vá saindo, para que essa água fique limpa. E aí sim, a gente possa transbordar o nosso melhor. E como eu disse, que quando a gente passa a focar em nós mesmos, a concentrarmos na nossa própria vida, é normal que a gente escute, como eu disse, julgamentos, às vezes críticas, pessoas que às vezes fazem isso nem por mal, mas por terem essa carência, por quererem um tipo de atenção que às vezes a gente não vai poder suprir naquele momento. Então, tudo volta também para a gente se livrar nesse momento daquela necessidade de agradar, do medo do julgamento, das expectativas alheias, porque, como eu disse lá no início do vídeo, em vários momentos, muitas pessoas, e às vezes a gente mesmo, deixa de avançar por causa das expectativas alheias, por causa das opiniões, por causa dos julgamentos. Então aqui a gente volta para aquela necessidade do aprender a dizer não. Essa necessidade da gente saber respeitar a nós mesmos, para que os outros respeitem também as nossas escolhas. Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre isso, de como você ser respeitado, de como você aprender a dizer não. Isso é muito importante. E você não sucumbir a essas críticas, a esses julgamentos de, poxa, você é egoísta, você só pensa em você mesmo. E agora, puxando até para a parte de relacionamentos, quando você se prioriza, você também consegue colocar o seu melhor para o outro, você também consegue ser melhor. Se você consegue se concentrar em você e estar bem com você, você vai refletir isso para o outro e o outro vai sentir isso também. Às vezes em relacionamento as pessoas esquecem delas mesmas e passam a viver a vida do outro para agradar o outro, para suprir o outro. E muitas vezes essa pessoa depois se vê infeliz, se vê incompleta, porque ela já não se reconhece mais, porque ela focou tanto no outro que ela esqueceu de quem ela é. E talvez isso possa ter acontecido com você em algum momento. Você se concentrou tanto no outro, você priorizou tanto o outro que você já não se reconhece mais, você já não sabe mais os seus gostos, aquilo que você realmente deseja. Você de repente anulou todos os seus sonhos porque você quis viver a vida do outro, ou você quis agradar demais o outro. E nisso você se perdeu. Você se perdeu no meio desse caminho. Isso também é muito comum de acontecer com mães. Muitas vezes a mãe, por instinto mesmo, pelo amor, pelo cuidado, ela prioriza o filho e ela se esquece. Ela praticamente se anula em todas as outras questões. Quantas mães precisaram, às vezes pararam de trabalhar, ou às vezes deixaram de estudar, passaram também a não se cuidar mais, até mesmo esteticamente, porque estão priorizando, seja por questões de educação mesmo, seja questão que às vezes não tem uma rede de apoio, ou seja até mesmo financeiramente, às vezes essa mãe não consegue, ela precisa escolher entre o filho ou ela, o que ela vai priorizar naquele momento, só que em muitos momentos essa mãe se vê também exausta, se vê abatida e não se reconhece mais. E ela já não consegue dar o seu melhor para o seu filho porque ela está vazia, porque ela se doou, se doou, se doou e não se preencheu em nenhum momento. E nesse momento que ela se doou, corre o risco de lá na frente ela cobrar isso do filho que não pediu e não tinha nada a ver com a escolha que ela fez lá atrás. E às vezes a gente vê muitas pessoas falando isso, né? Falando como se o filho devesse algo pelo tudo que o pai fez, por tudo que a mãe fez. Só que esse é um grande problema, quando você também coloca e joga as suas frustrações no outro, porque são vidas, são pessoas diferentes.
E esse é o grande jogo do equilíbrio e a dificuldade que se é de você, ao mesmo tempo que você se doa, você se enche, para que você não se esvazie e chegue a um momento de exaustão, chegue a um momento, muitas vezes, de depressão, pessoas que estão perdidas e sem saber quem elas são na essência, porque elas fizeram tanto para o outro e esqueceram de si mesmas. Então, se você é uma pessoa assim que se doou a vida inteira, que às vezes você se doou para um filho, para um pai, para uma mãe, para um parente, para um marido, para um namorado, para um parceiro, se você se doou e esqueceu de você, se olhe com mais carinho, se perceba, se reencontre, se conecte de novo com você, para que você possa se preencher novamente, para que você possa conseguir transbordar para o mundo isso. E para que você se sinta cada vez mais uma pessoa feliz, uma pessoa confiante, uma pessoa saudável, fisicamente, emocionalmente. Então, lembre-se que concentrar-se em você é um ato de amor por você e também pelos outros. Se você chegou até essa parte do vídeo, comenta aqui. Eu me priorizo, que eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final. E não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, que ajuda muito o YouTube a entender que esse vídeo foi relevante, e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Comenta aqui, eu me priorizo, que eu vou saber que você chegou até o final.